Na noite de 10 de dezembro de 2008, dois homens foram até a casa do pai. Não para jantar, não para uma visita qualquer, para entregar o próprio pai para o FBI. Os filhos se chamavam Mark e Andrew Madoff. O pai se chamava Bernie. Naquela noite, Bernie Madoff confessou aos dois que tinha feito algo que definiria o resto da vida de cada pessoa que ele tocou. Ele disse que o negócio da família, aquele fundo de investimentos respeitado, frequentado por bilionários e celebridades, era, nas palavras dele, uma grande mentira. Os filhos ligaram para o FBI na manhã seguinte. O maior esquema Ponzi da história humana durou 40 anos. E acabou porque dois filhos não conseguiram dormir com o peso do que o pai tinha feito. Bem-vindo ao O Calote. Pato 1. A reputação. Para entender como Bernie Madoff enganou o mundo por 40 anos, é preciso primeiro entender quem era Bernie Madoff. Não era um desconhecido, não era um marginal, não era um operador de pirâmide escondido no porão de um apartamento no Espírito Santo. Bernie Madoff era Wall Street. Em 1960, com apenas 22 anos, fundou a Bernard L. Madoff Investment Securities. Começou com $5.000 que tinha economizado trabalhando como salva-vidas e instalando sprinklers de jardim. Em 3 décadas, transformou esse negócio numa das firmas mais respeitadas da Bolsa Americana. Foi pioneiro na negociação eletrônica de ações, a tecnologia que eventualmente se tornaria a Nasdaq. E não apenas foi pioneiro, foi presidente da Nasdaq 3 vezes. Pensa nisso por um segundo. O homem que regulava parte significativa do mercado de capitais americano era um fraudador. Mas em 2000, ninguém imaginava isso. A reputação de Madoff era impecável. Seus retornos eram consistentes, sempre entre 10% e 12% ao ano, todos os anos, independentemente do que o mercado fizesse. Bull Market, Madoff ganhava. Bear Market, Madoff ganhava. Crise do petróleo, bolha da internet, recessão. Madoff sempre ganhava. E aí estava o detalhe que qualquer analista experiente deveria ter notado. Mercados não funcionam assim. Mas havia outro elemento que tornava Madoff ainda mais perigoso do que qualquer pirâmide vulgar: a exclusividade. Você não podia simplesmente decidir investir com Bernie Madoff. Você precisava ser convidado, conhecer alguém que conhecia alguém. Os clientes dele frequentavam os mesmos clubes de golfe em Palm Beach, as mesmas sinagogas em Long Island, os mesmos jantares de caridade em Manhattan. E quando você finalmente chegava perto o suficiente para pedir para entrar, ele às vezes recusava. Pensa na psicologia disso. Um fundo que te rejeita parece ainda mais legítimo. Se fosse fraude, ele aceitaria qualquer dinheiro, certo? Errado. A exclusividade era parte do golpe. Entre os clientes, o diretor Steven Spielberg, o ator Kevin Bacon, o Nobel da Paz Elie Wiesel, que perdeu todo o patrimônio da fundação que gerenciava. Dezenas de instituições de caridade que simplesmente desapareceram após 2008. Ao total, aproximadamente 37 mil vítimas em 136 países. Todos convictos de que Bernie Madoff era o homem mais confiável de Wall Street. Porque ele parecia ser. Ato 2. O esquema. Em 1999, um analista quantitativo chamado Harry Markopolos estava trabalhando numa firma de investimentos em Boston. Seu chefe chegou com materiais de marketing de um fundo que estava apresentando retornos extraordinários. Pediu para Markopolos replicar a estratégia. Markopolos estudou os números.
Modelou a estratégia, fez as contas e chegou à única conclusão possível. Era impossível. Em suas próprias palavras, eu li o documento da estratégia e era tão mal construído que a linha de performance subia a 45 graus. Essa linha não existe em finanças, só existe na aula de geometria. Em maio de 2000, Markopoulos enviou um memorando de 8 páginas à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários Americana. Título: Evidências de fraude no fundo Madoff. A SEC não fez nada. Em 2001, enviou novamente. A SEC não fez nada. Em novembro de 2005, enviou um documento de 19 páginas. Título: O maior hedge fund do mundo é uma fraude. Com 29 sinais de alerta, provas matemáticas, análise detalhada. Sabe o que a SEC fez? Conduziu uma investigação, que consistiu principalmente em perguntar ao próprio Madoff se ele era uma fraude. Ele disse que não. E a SEC acreditou. Para que o esquema funcionasse, Madoff não precisava de muito. Precisava de um escritório discreto, que ficava no 17º andar de um prédio em Manhattan, separado do restante da empresa. Lá trabalhava um punhado de funcionários, liderados por Frank de Pascali, o operacional do esquema. O que eles faziam era simples. Quando um cliente pedia extrato, eles fabricavam. Quando um cliente pedia resgate, pagavam com dinheiro novo, de clientes que estavam entrando. Madoff nunca investiu 1 centavo dos clientes. O dinheiro de todos ficava parado numa conta corrente no Chase Manhattan Bank. Por 40 anos. O número que aparecia nos extratos como patrimônio acumulado? Inventado. As operações com ações listadas nos relatórios? Inventadas. A estratégia Split Strike Conversion, que justificava os retornos? Pura ficção. 65 bilhões de dólares em extratos. Dinheiro real perdido, aproximadamente 20 bilhões. O resto nunca existiu. Era simplesmente o número que Madoff digitava no computador. E ninguém checava. Em 2007 e 2008, Markopoulos enviou mais 2 alertas à SEC, todos ignorados. Em dezembro de 2008, com a crise financeira global explodindo, os resgates dispararam. Investidores precisavam de dinheiro. Madoff não tinha. A conta, finalmente, chegou. Ato 3. O dia em que tudo caiu. 11 de dezembro de 2008. De manhã cedo, agentes do FBI chegaram ao apartamento de Bernie Madoff, no Upper East Side de Manhattan. Madoff os recebeu calmamente. Não tentou fugir. Não negou nada. Disse apenas que sabia por que eles estavam lá e que não havia desculpas. Tinha confessado para os filhos na noite anterior. Eles tinham ligado para o FBI. Naquele dia, a imprensa americana explodiu. O presidente da Nasdaq, 70 anos, preso no próprio apartamento de luxo. Nos meses seguintes, o tamanho do estrago foi revelado. 37 mil clientes diretos e indiretos, 136 países. Perda real de aproximadamente 17 bilhões de dólares em capital genuíno. Perda no papel, contando lucros fictícios que nunca existiram, de 65 bilhões. Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto e Nobel da Paz, perdeu todo o patrimônio da sua fundação. Chamou Madoff de um monstro. Dezenas de instituições de caridade simplesmente fecharam. Em 12 de março de 2009, Madoff se declarou culpado de 11 crimes federais, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, perjúrio. Em 29 de junho de 2009, o juiz Danny Tim proferiu a sentença. 150 anos de prisão.
o máximo permitido pela lei americana. Na audiência, o juiz disse que não havia recebido nenhuma carta de familiares ou amigos pedindo clemência, e afirmou: a ausência desse apoio é reveladora. E então vieram os desdobramentos que ninguém esperava. No dia 11 de dezembro de 2010, exatamente 2 anos após a prisão do pai, Mark Madoff, o filho mais velho, foi encontrado morto no próprio apartamento. Tinha 46 anos. Suicídio. Andrew, o filho mais novo, morreu 4 anos depois. Linfoma. Tinha 48 anos. Ruth Madoff, a esposa, revelou em entrevista que ela e Bernie tentaram se suicidar juntos na noite de Natal de 2008, tomando comprimidos. Sobreviveram. A família Madoff não apenas perdeu o patriarca para a prisão, perdeu tudo. O dinheiro, os imóveis, as amizades, os filhos. O próprio sobrenome se tornou sinônimo de traição. Ato 4. A conta. E as vítimas? Aqui, ao contrário da Telex Free, a história tem um desfecho ligeiramente menos amargo. O Madoff Victim Fund, gerido pelo Departamento de Justiça americano, realizou 10 distribuições ao longo de 7 anos. No total, 4,3 bilhões de dólares, distribuídos para cerca de 41 mil vítimas em 127 países. Isso representa aproximadamente 94% das perdas comprovadas. Para um esquema desse tamanho, é quase milagroso. Mas, e aqui o calote mantém o ceticismo saudável, isso significa que vítimas que perderam 100 mil dólares receberam 94 mil de volta. 6 anos depois. O que fizeram com a vida enquanto esperavam? Como pagaram as contas? Quantos não viveram para ver a restituição? E a SEC? A mesma instituição que ignorou Harry Markopolos por 9 anos, que conduziu uma investigação perguntando ao suspeito se ele era culpado. Pagou uma indenização? Foi reformulada? Seus funcionários foram responsabilizados? Em sua maior parte, não. Houve um relatório interno apontando falhas sistemáticas. Alguns funcionários saíram. Procedimentos foram revisados. Mas o sistema que permitiu 40 anos de fraude no coração de Wall Street continuou existindo, ligeiramente modificado. Bernie Madoff passou seus últimos anos na prisão, trabalhando como faxineiro, ganhando 24 centavos por hora. Em 2020, pediu liberdade condicional por razões de saúde, doença renal terminal. O pedido foi negado. Um juiz citou que o crime foi um dos mais atrozes da história financeira. Em 14 de abril de 2021, Bernie Madoff morreu na prisão. Tinha 82 anos. Morreu como entrou, sem dinheiro, sem família, sem reputação. A única coisa que sobrou foi o nome. E hoje, quando alguém menciona Ponzi, Madoff, Wall Street, confiança, o mundo inteiro sabe o que isso significa. Porque alguém sempre paga a conta. Só que desta vez, ele também pagou. Se esse vídeo te fez pensar em como alguém pode enganar o mundo por 40 anos, espera só pelo próximo caso. O próximo é brasileiro, anos 90, e envolve uma fazenda cheia de bois que nunca existiram. Inscreva-se no Calote para não perder. Uma semana, um novo caso, porque alguém sempre paga a conta. Até a próxima.